Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso grupo de estudos, dia 3 de setembro de 2021. E a gente tem uma convidada, Camila Torres. Conheci ela pelo Instagram, ela tem uma página, né? Sou Camila Torres, onde ela coloca muito conteúdo sobre psicologia e particularmente sobre psicologia da religião. Então, quem não segue ela ainda, recomendo a página, né? E ela vai falar sobre a pesquisa dela, representações de agentes sobrenaturais por crianças à luz da psicologia da religião. Então, a Camila é pesquisadora de pós-doutorado e doutora em psicologia social pela USP, mestra em ciências da religião, professora e psicóloga clínica. Então, Camila, você fica à vontade para falar, e a gente fica em torno de 1 hora assim, para o palestrante, mas é muito flexível, se quiser falar menos, se quiser falar mais. E a gente costuma ficar até, no caso agora começando 10h10, vamos supor, até 11h40, por aí, conversando. Mas lembrando também que o tempo é bem flexível. Então, sinta-se acolhido e bem à vontade aí para falar. A palavra está contigo. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal, por me receberem aqui no grupo de vocês. Agradeço muito o convite. Também conheci o Bruno por Instagram, né, para essas questões de mídia, assim. Depois acabei descobrindo que a gente tem alguns amigos em comum, né, a galera que foi lá para a Polônia, na IAPR com você, né, Bruno? Você estava lá com o pessoal também, então eu sei que o pessoal também te conheceu por lá, e acho que esses contatos são sempre tão ricos, né? Assim, quando a gente vai conhecendo o pessoal, vendo gente que tem interesse em coisas parecidas com as coisas que a gente estuda, acho sempre bárbaro, assim, que esses contatos sejam feitos. Então, fiquei muito feliz de vir. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Minha proposta, é claro que eu vou apresentar a pesquisa, contar um pouco disso tudo, mas minha proposta é muito de uma conversa, então quero muito dialogar com vocês, quero, enfim, ouvir as dúvidas, as curiosidades que vocês tenham a apresentar. E é isso. Da minha parte, mais uma vez, estou muito feliz e obrigada mais uma vez pelo convite e vamos conversar, né? Vamos falar dessas questões todas. Eu preparei, né, uma apresentação de slides bem para a gente só se orientar mesmo, né? Ela nem tem tantas... Eu nem fiquei botando tantos textos, coisas assim, é mais para a gente se orientar, principalmente com alguns desenhos que eu queria trazer para vocês verem aqui, que eu acho que já que eu estou falando de desenhos, eu vou explicar por que tem desenhos aí, como é que eles estão funcionando, mas enfim. Então, eu sou a Camila, sou psicóloga, né? Minha formação é em psicologia, minha graduação é em psicologia, o Bruno estava contando antes. Eu fiz um mestrado em ciências da religião, fiz um doutorado em psicologia social, e agora o meu pós-doc ainda em psicologia social. E meu tema de estudo como um todo sempre foi a psicologia da religião. Eu sempre estudei protestantismo. Isso era o meu tema básico de estudo, até antes do pós-doc, né? Então, eu estudei as relações entre protestantismo com a psicologia, estudei um pouco de experiências que as pessoas davam causas ou explicações religiosas para essas experiências. Eu estudei qualidade de vida, então eu fiz comparativos entre religiosos e não religiosos. Foi isso que eu fui estudando, assim, eu tinha um foco bem intenso e bem maior nessa questão do protestantismo. Era isso que eu acabava, enfim, trabalhando com mais intensidade. Quando eu cheguei no meu pós-doc, eu terminei o meu doutorado em 2016, eu defendi minha tese em 2016, e aí eu fui emendando tudo, sabe assim, emendei da graduação para o mestrado para o doutorado, do doutorado eu falei assim, bom, agora o que eu vou fazer? E aí, eu não sei se vocês têm um pouco dessa experiência de pesquisa, que é uma sensação de que a gente gosta muito dos nossos temas, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, bom, mas eu posso estudar qualquer coisa, né? Assim, eu tenho um mundo de possibilidades de estudo e tudo isso. E aí eu preciso contar para vocês uma historinha que eu chamo assim de pré-história do meu do meu pós-doc, que é uma historinha, então, estou contando para vocês, né? Terminei meu doutorado em 2016. Em 2013, quando eu ainda estava fazendo meu doutorado, teve o congresso da IAPR na Suíça, lá na Universidade de Lausanne,
E eu não fui, mas alguns amigos meus foram nesse congresso da IAPR. Não sei se todo mundo conhece aqui a IAPR, é a Associação Internacional de Psicologia da Religião, é a Associação Europeia de Psicologia da Religião. Acho que a maior associação que a gente tem hoje, né? A gente tem um trabalho bastante grande, bastante intenso sendo feito por lá, e eles se encontram a cada 2 anos para fazer os congressos. Esse ano, especificamente, a gente tem um atraso por causa da história da pandemia, então o congresso foi agora, acho que 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi online dessa vez, foi a primeira vez que ele aconteceu online, e, enfim, a IAPR, que é essa associação, em 2013, o congresso foi na Suíça, em Lausanne. Um amigo meu particularmente foi, que é um amigo meu que se chama Alberto, doutor Alberto Neri, que eu sei que o Bruno conhece, que é um desses nossos amigos em comum, talvez vários de vocês aqui conheçam, se vocês acompanham um pouquinho desse trabalho mais de psicologia, né, lá no Instagram, ele tem uma página bastante famosa, bastante grande, que se chama Logoterapia BR. Ele é um logoterapeuta, trabalha com isso, tem feito cursos, enfim. O Alberto foi a esse congresso da IAPR em 2013, lá na Suíça. Lá ele conheceu um pessoal, principalmente esses líderes, tanto da IAPR quanto da pesquisa, que estavam trabalhando com uma tal de uma pesquisa que cuidava, que solicitava, né, pedia desenhos de crianças sobre Deus. Essa foi a informação que foi dada lá em 2013 nesse congresso. O professor Pierre-Yves Brandt, que é o chefe aí da pesquisa, e que na época também estava como presidente da IAPR, apresentou essa pesquisa, contou a respeito disso, e ele falou que era uma pesquisa que estava sendo feita com crianças em vários países do mundo, e a solicitação que era feita, né, o pedido que era feito, era que você pedia para uma criança desenhar Deus. E esses desenhos eram todos coletados e uma série de análises eram feitas a partir desse pedido, né? E eles estavam fazendo isso em vários países diferentes. O professor Pierre Rives conheceu o Alberto e falou assim: olha, a gente não tem ninguém no Brasil fazendo isso. A gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem isso na Grécia, a gente tem na Argentina, a gente tem aqui na Suíça, que o professor Pierre Rives é de lá. Ele falou assim, mas a gente não tem ninguém no Brasil. E aí o Alberto ficou bastante interessado nessa proposta, nessa perspectiva, mas na época ele também estava fazendo o doutorado dele com outros temas, com outras questões. Quando ele voltou do Brasil, ele me chamou um dia e falou assim, Camila, o que você acha da gente tentar fazer essa pesquisa paralelamente às nossas pesquisas? Porque nessa época eu estava fazendo meu doutorado, ele fazendo dele. E eu falei, olha, eu gosto da ideia, eu acho interessante e tal. Tanto o Alberto como eu éramos docentes de algumas instituições que a gente trabalhava nessa época, e aí a gente montou lá um projetinho e tal, para fazer uma aplicação no modelo meio piloto, assim, sabe, dessa pesquisa, assim, uns primeiros dados brasileiros. Essa parceria um tanto informal com a Universidade de Lausanne, com o professor Pierre Rives, que é o chefe da pesquisa, o responsável pela pesquisa, e aí isso ficou. Isso rolou lá por 2013, 2014, 2015. O Alberto cuidou disso com um grupo de estudantes dele, com um grupo de alunos dele. Os alunos fizeram isso num caráter como um grupo à parte, né? Um grupo de estudo que estava fazendo uma pesquisa. E a universidade que o Alberto lecionava nessa época era uma universidade que tinha alguns projetos, principalmente com algumas tribos indígenas, dos Guajajaras. Essa era a tribo que eles faziam, né, que eles trabalhavam. E eles coletaram desenhos de crianças aqui da cidade de São Paulo e dessa tribo dos Guajajaras. Isso lá, 2014, 2015, eles coletaram cerca de 100 desenhos na época. O Alberto, os alunos dele, eu trabalhei um pouco na tradução do material junto do pessoal e tal, a gente organizou tudo isso. E aí nós coletamos esses desenhos. E aí, pensem comigo, né? Assim, estudantes terminando o doutorado, com toda a loucura da vida, com tudo que estava acontecendo naquela época, com uma pesquisa paralela, quer dizer, a gente já tinha tudo que a gente fazia, né, e cuidando dessa de forma secundária, a gente coletou os desenhos, a gente fez tudo e isso ficou lá. Então imagina assim, né, a gente fez tudo e deixou lá no cantinho. E parou, e ficou parado esse trabalho lá por 2015, mais ou menos. Quando chegamos em 2017,
2017, se eu não me engano. 13, 14, 15, 16, 17, acho que foi isso, 2017. Tivemos o outro congresso da IAPR e esse aconteceu na Noruega, que eu também não fui. Eu tô muito ausente, Bruno, desses congressos todos fora do Brasil. E aconteceu um congresso na Noruega. Eu tinha terminado o meu doutorado. E nessa, o meu orientador foi nesse congresso lá da Noruega. Meu orientador é o professor Wellington Zangari, não sei se alguém aqui já ouviu falar dele ou conhece. Meu orientador foi e ele estava lá e ele conversando com o professor Pierre Yves. O professor Pierre Yves chega para ele e fala assim, olha, você sabe do Alberto, do pessoal lá da pesquisa do Brasil? Porque faz uns anos que eu não tenho mais contato com isso e eu não sei assim, eu não estou sabendo da continuidade da pesquisa. Eu estava sabendo um pouco lá atrás, mas não soube mais. E aí o professor Wellington, na hora, contatou, falou assim, ei, Alberto, como é que tá essa história aí toda? E aí, Alberto, tô aqui com os desenhos, a coleta tá feita, a gente só não deu prosseguimento porque não deu, a gente foi terminar nossas teses e tal, mas aqui, tá feito. E aí, quando o professor Wellington voltou da Noruega, ele se reuniu com a gente, ele disse assim, olha, tem uma proposta de pesquisa bem legal em relação a isso, porque ainda não tem ninguém no Brasil que faça. Vocês começaram isso lá com esses anos atrás, esse tempo atrás, mas desde então a gente ainda não tem desenhos brasileiros sobre isso. E nessa época eu tinha terminado o meu doutorado e eu estava na história de procurar temas assim de pesquisa de pós-doc, e particularmente pesquisas com crianças sempre me interessaram bastante. E aí eu tinha, assim, um pouco da oportunidade de sair do protestantismo, sabe? De ampliar um pouco mais aquilo que eu já estava estudando. E aí nessa, quando eu soube dessa história, e eu já tinha essa história prévia aí de ter tomado contato com tudo que tinha acontecido em 2013 sobre essa pesquisa, eu falei, olha, eu topo que a gente oficialize isso, que a gente organize isso, e que a gente faça como um núcleo brasileiro dessa pesquisa, né? E aí o professor Wellington falou, tudo certo, entrei em contato lá com o pessoal da Suíça, falei, olha, eu vou propor o meu pós-doutorado agora, vou fazer minha pesquisa a respeito disso. Minha ideia é propor mesmo que a gente oficialize, faça como um braço da pesquisa a pesquisa aqui no Brasil, né? Então a gente faz uma coleta maior, enfim, a gente faz uma proposta grande a respeito disso, e a gente tenta fazer essa nossa pesquisa. E aí eles falaram, beleza, vamos embora e vamos fazer isso. Isso foi lá em 2017. Ok, então né, só contei para vocês entenderem como é que tinha sido minha participação lá anteriormente com essa pesquisa para chegar, né, onde chegou e chegar no que chegou. Que pesquisa é essa e do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma pesquisa que se chama a pesquisa dos desenhos de Deus, o nome em inglês é Drawings of God. E pode passar, Bruno, para o próximo slide. E a gente parte de alguns pressupostos importantes, e eu trouxe aqui só para vocês terem ideia. Acho que vocês provavelmente conheçam mais a Ana Maria Risotto do que eu, inclusive, porque ela é da psicanálise, né? Ela fala um pouco a respeito disso. Esse livro dela é um livro bastante importante, porque ela fala, né, por meio de um estudo psicanalítico, exatamente desse mesmo tema, das representações que crianças fazem a respeito de Deus ou de agentes sobrenaturais. Eu trouxe para vocês aqui, só como exemplos, 3 autores que são autores que fundamentam algumas leituras e algumas coisas que a gente discute daqui a pouco, né? Ana Maria Risotto é um exemplo dessa, então, de uma pessoa que pesquisou crianças e que pesquisou, inclusive, desenhos de crianças. No caso dela, por uma vertente bastante psicanalítica. Pode passar, Bruno, para o próximo. A gente tem esse outro autor, que é o Fowler, né, o James Fowler, que talvez vocês conheçam também. Ele está na perspectiva da teologia, ele não está numa perspectiva tão... ele faz uma ponte com a psicologia, é claro, mas ele fala dos estágios da fé. Ele é um pastor, o James Fowler, então ele tem uma perspectiva muito cristã, inclusive, de tudo isso que ele fala, mas ele vai discorrer a respeito do desenvolvimento humano, falando que a fé ela é dividida em estágios. Ele vai apontando um pouco
pouco de cada um desses estágios da fé. E tem o próximo, pode passar, por favor, que é o professor Mauro Amatuzzi, aqui, brasileiro. E o professor Mauro Amatuzzi, a lógica dele é falar do desenvolvimento religioso, no caso dele falando especificamente da psicologia, ele se baseia em alguns outros autores também para dividir como é que a religiosidade ela vai acontecendo nas diferentes etapas da vida de uma pessoa. Trouxe isso só para vocês terem ideia um pouco de que fundamentos são esses que eu estou discutindo e que eu estou trabalhando, para então voltar para a pesquisa, e pode passar para o próximo, Bruno? Que é exatamente a experiência de pesquisa desse meu projeto, né, desse nosso projeto dos desenhos de Deus. Essa tradução aí, ela fica meio complicada, porque daí a história seria assim, desenhos de Deus, desenhos de deuses, esse Deus ou deuses seriam um Deus com letra maiúscula ou seria um Deus com letra minúscula, a gente falaria mesmo no singular ou a gente falaria no plural. Que lógica é essa que a gente poderia aplicar no Brasil? Quando a gente solicita para uma criança desenhar, a gente solicita para a criança desenhar Deus, a gente pede para a criança desenhar algum Deus, a gente pede para a criança desenhar deuses, assim, tudo isso faz muita diferença, principalmente no nosso contexto aqui brasileiro, né? Então, a questão da tradução do título já é uma tradução que a gente fica tentando pensar culturalmente como é que isso seria mais ajustado à nossa realidade, mas enfim, a gente tem dito como a pesquisa dos desenhos de Deus, esse é o termo mais popular que a gente usa. Bom, quando chegamos então em 2018, eu decidi oficializar isso, escrevi um projeto de pós-doutorado, e a minha proposta era assim, olha, nós temos dados de 2013, 2014, 2015, e a gente parte dessa primeira experiência que nós tivemos no Brasil para fazer uma coleta completamente nova, e nessa coleta nova a gente se propõe a coletar 500 desenhos de crianças brasileiras, de diferentes contextos. E aí a gente fez uma tabelinha lá organizando por idades e por grupos religiosos. O intuito era coletar desenhos em escolas. É assim que eles têm feito nos diversos países do mundo, é assim que isso tem acontecido nos outros países. E o nosso intuito era também fazer isso aqui no Brasil, porque acho que é o lugar mais fácil que a gente tem para coletar desenhos de crianças, né? Ir até uma escola e conseguir fazer essa pesquisa com crianças. E na escola a gente não teria primordialmente um interesse em separar por religiosidade ou por coisa assim, a gente iria até as escolas e veria quem eram as crianças que a gente teria autorização, né, para coletar esses desenhos dessas crianças. E, enfim, e aí a gente faria um ajuste lá a partir do desenho, tentando manter um comparativo religioso e principalmente um comparativo de idades. A pesquisa dos desenhos de Deus, Silvia, a escola pública não só. A priori, a gente não tinha essa necessidade de ser uma escola pública ou uma escola privada. Em algum momento da pesquisa, a gente começou a pensar na possibilidade de fazer, inclusive, com escolas confessionais, para a gente ter um outro tipo de dado, para a gente ver se isso era uma coisa que mudava um pouco os nossos desenhos, né? Então, a escola pública era uma possibilidade, não era uma exigência, pelo menos não no nosso desenho de pesquisa lá no início, né? E aí, nessa história, nessa ideia, escrevemos o projeto, organizamos tudo isso, perguntamos para eles lá na Suíça o que eles achavam, eles falaram que estava tudo maravilhoso, e aí, então, o meu vínculo entrei, né, submeti o projeto ao Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, que é onde eu estou filiada, e passei, né, entrei no projeto, entrei como pesquisadora, e então me tornei pesquisadora de pós-doutorado, mas a minha filiação, o meu elo com o pessoal lá da Universidade da Suíça é esse elo de pesquisa, né, esse elo de que cuido aqui de um núcleo da pesquisa que ele é originário lá da Suíça, mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo formal, sabe? A minha pesquisa, ela não é uma pesquisa que, por exemplo, pertence às duas universidades, ela não é. Ela é uma pesquisa da Universidade de São Paulo, é assim que eu cuido dela, mas a gente tem essa parceria, né? Tá tudo conversado, é um pouco de forma amigável, sabe? É assim, eu acho que a gente tem combinado as coisas e feito as coisas. Principalmente porque, só para contar um pouco de como é que funciona o procedimento para vocês, a gente tem toda a parte
antes da pesquisa, né, de organização, de estrutura, de comitê de ética, principalmente porque tem a questão das crianças, isso tudo é bastante intenso. E aí coletamos os desenhos. Quando coletamos os desenhos, esses desenhos eles vão fazer parte de um banco de dados. Esse banco de dados é um banco de dados mundial, ele não é um banco de dados nosso aqui do Brasil. Esse banco de dados mundial é um banco de dados que tem todos os desenhos que eu falei para vocês. Então, a gente tem desenhos basicamente hoje Suíça, Irã, Estados Unidos, Japão, Grécia, Argentina, alguns agora brasileiros, e, enfim, a gente tem alguns países que estão fazendo essa pesquisa e fazendo essa coleta, e todo mundo mandando lá para esse banco de dados. Esse banco de dados é um banco de dados que está centralizando tudo isso, organizando tudo isso. Ele é da pesquisa. Hoje ele é exclusivo para os pesquisadores, ou seja, o acesso aos dados da pesquisa vem pelas publicações que os pesquisadores fazem, não como um acesso direto a esse banco de dados, porque tem todas as questões de pesquisa, de sigilo, de tudo isso que a gente tem lá. Mas esse banco de dados já conta hoje com mais de 6 mil desenhos de crianças coletadas aí ao redor do mundo e das mais diversas idades. A gente tem desenhos de crianças aí a partir de 4 anos de idade e a gente vai até 17 anos, né? Então a gente fala crianças, mas na verdade a gente tem adolescentes envolvidos no meio do projeto. É uma pesquisa muito ampla, né? Então a gente tem muitas possibilidades diferentes. Essa pesquisa, ela não é uma pesquisa só, ela não tem um desenho só, ela não tem um contorno só e que sempre feito daquela forma. A orientação básica que se dá é que a criança desenhe Deus, essa é a orientação que todos nós seguimos, mas cada pesquisador e cada um desses núcleos de pesquisa tem a liberdade de dar o contorno que ele desejar para essa pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem gente que trabalha exclusivamente com crianças do islamismo, crianças que têm um outro tipo de experiência em relação a isso. A gente tem experiências de pessoas que estão trabalhando com crianças menorzinhas. A gente tem experiência de crianças que estão trabalhando só com adolescentes. A gente tem grupos que estão trabalhando só com meninas, e aí eles fazem comparativos, inclusive, de desenhos de meninas para desenhos de meninos, se isso seria uma variável importante. O grupo tem a liberdade de dar o contorno que ele quiser para a pesquisa. Então, assim, a pesquisa, na verdade, ela é bastante ampla. O recorte que a gente foi tentando dar aqui no Brasil era um recorte que tentava pegar o máximo da nossa multiplicidade, mas a gente sabe, a gente tem plena consciência de que é um recorte, claro, como um recorte, a gente sempre deixa muitas coisas de lado, mas é aquela história, né? A gente sempre incentiva que outros grupos venham, que outros pesquisadores venham e que façam novas experiências, novas abordagens, novas leituras disso que a gente está fazendo. Nessa ideia, fizemos a proposta, organizamos tudo isso, e aí, em 2018, lá na Suíça, ia acontecer um evento, um workshop, porque esse grupo, né, o grupo do Projeto dos Desenhos de Deus, ia se reunir lá na Suíça, na Universidade de Lausanne, para construir um livro, para escrever um livro a muitas mãos. E esse livro seria um livro que teria uma primeira parte dele, toda da fundamentação teórica dessa pesquisa, escrita lá pelo pessoal da Suíça, e a segunda parte desse livro seriam capítulos com as várias experiências da pesquisa ao redor do mundo. Então, teria um capítulo lá do pessoal da Holanda, um capítulo do pessoal dos Estados Unidos, um capítulo do pessoal da Argentina, um capítulo nosso, brasileiro. Então, fomos convidados em 2018 para ir até esse workshop, conhecer o pessoal que estava fazendo essa pesquisa nos outros lugares do mundo, conhecer mais ativamente, né, os bastidores da pesquisa e como é que essas coisas aconteciam, aprender um pouco de como é que se faz a pesquisa lá e falar do nosso capítulo, né, escrever o nosso capítulo e enfim, falar um pouco dessas questões todas. Então, só para terminar o que eu estava falando também do banco de dados, né, que tem a ver com essa história do capítulo. As análises que são feitas para a nossa pesquisa não são análises que eu, Camila, faço. As análises são feitas por um software que foi desenvolvido lá
pelo pessoal do projeto, e são as análises que falam da forma como a criança faz o desenho. Isso é importante de eu falar, porque geralmente, quando a gente tem uma leitura mais psicanalítica, principalmente das coisas, a gente tem aquele olhar interpretativo dos desenhos, né? A gente vê o desenho e a gente tenta entender de forma interpretativa o que aquele desenho significa, o que a criança está apresentando ali. Não é essa a proposta da pesquisa. A proposta, isso não exclui que alguém faça isso, né? Mas essa proposta não é a proposta da pesquisa. A proposta da pesquisa é uma proposta muito voltada para a forma como as crianças desenham. Então, se analisa principalmente tamanho do desenho na folha, espaçamento do desenho, ou seja, está mais para cima, está mais para baixo, está mais para o meio, está mais para a direita, para a esquerda, enfim, a localização do desenho na folha, cores usadas pela criança. Então, a gente tem todo um padrão que vai contando para a gente que existem países, existem culturas nas quais as crianças usam mais o amarelo. E isso, com base no inquérito, a gente vê que a criança faz associações mais voltadas para Deus como luz, como algo que tem a ver com luz, que tem a ver com essa claridade, com essa coisa que ilumina. Tem toda uma outra lógica de outras culturas nas quais a criança usa mais o verde nos seus desenhos. E também com base no inquérito, a gente encontra como padrão que crianças que usam mais o verde falam mais de Deus enquanto algo da natureza, ou como questões da natureza. Então, a gente analisa basicamente lugar, né, localização do desenho na folha, tamanho desse desenho e uso de cores. Essas são basicamente as análises que a gente faz. A gente tem tecnologia para isso, não é uma pessoa que vai fazer essa análise, a gente tem um software que você faz todo um escaneamento específico, você faz as marcações lá devidas para isso, e esse sistema faz essa análise e eles devolvem isso para a gente. Então, na verdade, a gente coleta os desenhos, a gente faz esse escaneamento, manda para esse banco de dados, eles fazem essa análise no banco de dados de acordo com esse software que eles desenvolveram, e eles devolvem para a gente a análise feita, tanto dos nossos desenhos mesmo, dos desenhos que nós coletamos, e eles já nos mandam o comparativo com os outros desenhos que o banco de dados tem, falando desses outros desenhos do mundo. Essa é a proposta, né, como um todo da pesquisa. E aí, pode passar, Bruno, para o próximo slide. Em 2018, essa é só para vocês terem ideia da página inicial do banco de dados que eu falei para vocês, né? A gente tem a versão em inglês e a versão em francês do banco de dados, e eles colocam aí, só para vocês verem, vários exemplos aí de desenhos que as crianças fizeram das mais diferentes culturas e dos mais diferentes grupos, mas essa é a nossa página inicial, quando a gente acessa o banco de dados, para que a gente coloque lá os nossos desenhos, né, os desenhos que nós coletamos. Pode passar. Só uma coisa, né? Vocês estão vendo que aí, no dia desse print, estava em 6.741 desenhos coletados. Hoje em dia eu nem sei mais o número, preciso até olhar para ver quanto que a gente está, mas tem crescido bastante. Pode passar, Bruno. E aí, então, em 2018, nós vamos para lá, né? Nós vamos participar desse evento, a gente vai lá conhecer a equipe, trabalhar no livro, fazer tudo isso. E aí, nós brasileiros somos os dois aqui da ponta esquerda, vocês estão vendo eu aqui com a blusa toda listrada, aqui na pontinha esquerda, e o Alberto do meu lado, que fomos nós dois, enquanto representantes do Brasil, que somos os autores do livro, né, do nosso capítulo nesse livro, né? Falando da pesquisa brasileira. E até esse momento, o momento dessa pesquisa, eu tinha acabado de desenvolver o meu projeto de pós-doutorado, eu não tinha feito nada ainda sobre o meu pós-doutorado, tinha acabado de submeter, e a gente foi falar, e o nosso capítulo ele está todo escrito com base na pesquisa que nós desenvolvemos lá em 2014. Então, os dados que nós tivemos para falar desse capítulo foi aquela pesquisa piloto que nós trabalhamos. Até aí, minha pesquisa de pós-doc ainda assim tinha acabado de ser aprovada e eu fui como representante dessa pesquisa também, mas muito pensando naquilo que eu ainda iria fazer, né? Nessa promessa do pós-doc, do desenho e da pesquisa que ia ser feita, né? Que ia ser ainda desenvolvida. Esse professor aí do meio, esse da barba grandona que vocês estão vendo, ele é o professor Pierre Rives Brant, ele é o chefe de tudo, ele é o responsável aí por toda a equipe, por tudo isso.
Se vocês forem vendo, assim, né, e é bem pelo estereótipo mesmo, né, pelos rostinhos, assim, vocês vão ver que tem gente de vários tipos diferentes, de vários jeitos diferentes, eu acho que é um pouco dessa mescla aí que vai contando pra gente de como é que a pesquisa está sendo feita, né, e aí ainda estava faltando gente, que isso daí foi, sabe, assim, a última foto do último dia, depois a gente já tinha trabalhado bastante, mas tem muita gente aí trabalhando com tudo isso. Pode passar, Bruno. O que acontece é que em 2018 nós tivemos esse evento. Quando nós voltamos, eu fui trabalhar um pouco na parte teórica do meu trabalho, né? Então a gente tinha toda uma questão de tradução do material, de estudo mesmo das questões. Nós fizemos um curso de extensão na Universidade de São Paulo falando a respeito enfim, de desenhos, de desenvolvimento religioso, daqueles autores que eu estava falando para vocês no começo, ou seja, a gente foi se dedicar um pouco a estudar o projeto, entender como é que ele se dava, enfim, no mundo, em tudo isso. Então, em 2019, a gente fica um pouco nessa perspectiva, trabalhando com tudo isso, e a proposta era que em 2020 nós fizéssemos a coleta de desenhos, né? A gente começasse fazendo a coleta de desenhos nas escolas, fosse então trabalhar com as escolas. E o que acontece em 2020? Chega a pandemia. E quando chega a pandemia, as escolas fecham. E aí a gente não tem mais como coletar desenhos de crianças nas escolas, porque as escolas são fechadas. Então, assim, eu conto para vocês aqui um pouco da minha pesquisa, porque nesse momento mesmo, eu estou novamente fazendo contato com as escolas e vendo, né, as participações, as possibilidades de participações, inclusive para que a gente mande o nosso projeto para o Comitê de Ética com as novas autorizações das escolas, aceitando participar do nosso projeto, porque a pandemia fez uma grande pausa na pesquisa, porque por mais que a gente fosse trabalhando com algumas coisas, a gente não tinha a possibilidade de fazer coleta de desenhos, a gente não tinha acesso às crianças. E nisso a gente parou, eu solicitei prorrogação, né, do meu prazo, então meu prazo, na verdade, agora eu estou, inclusive, agora de novo em processo de solicitação de prazo, de prorrogação, né, desse prazo, para conseguir agora, né, o plano é que para o ano que vem a gente consiga ir até as escolas e fazer essa nova coleta de desenhos. Mas, enfim, a pandemia mudou tudo, assim, diante do projeto e não deu para a gente fazer nenhum tipo de coleta de desenhos das crianças. Os dados que eu trouxe para vocês conhecerem aqui, os desenhos que eu trouxe para vocês, são os dados que estão lá no nosso capítulo, no capítulo do livro que ainda não foi lançado, o plano é que seja lançado até o final desse ano, o livro está pronto já, mas ainda não saiu. Então, o que eu trouxe para vocês aqui conhecerem são os dados dessa pesquisa piloto que nós fizemos lá atrás. Os desenhos que estão aí são os desenhos que vão estar apresentados no nosso capítulo, para que vocês conheçam um pouco disso, e aí conto como promessa, assim, né, de que existe essa pesquisa sendo desenvolvida e que, por enquanto, está esperando essa autorização e essa tramitação aí, do ponto de vista do Comitê de Ética e de tudo isso, e também uma organização um pouco das escolas de tudo isso para a gente conseguir fazer essa coleta, né? Porque, enfim, a pandemia mudou todos os nossos planos em relação a essa situação. Bom, o que temos aí como dados, né? Como lógica do que eu estou apresentando para vocês? Nós tivemos, nesse recorte específico, né, que nós fizemos para esse capítulo do livro, a gente trabalhou com 116 desenhos, sendo que esses desenhos estavam divididos entre os guajajaras, lembra que eu falei dos índios que os alunos lá coletaram os desenhos, e as crianças de São Paulo. Então, se vocês forem olhar aqui, a gente tem algumas divisões e algumas representações. Essas lógicas que estão aqui na esquerda são lógicas que a gente foi encontrando na categorização dos desenhos, porque de acordo com o inquérito, de acordo com os desenhos que a gente tinha basicamente 3 divisões entre os desenhos que as crianças faziam para a gente. Representações que eram antropomórficas, representações que eram não antropomórficas e aquilo que a gente chamou de outros. Nessa ideia, a gente tem, então, né, por exemplo, as representações antropomórficas. São crianças que desenharam Deus
muito voltadas para questões humanas, né? Questões daquilo que a gente conhece do humano. Então, elas falaram a respeito de Deus como pessoa, falaram de Jesus, de Deus, dos santos, de Deus na natureza, ou desenharam algum tipo de rosto. Representações não antropomórficas falavam de questões mais da natureza, ou de casas, de igrejas, de lugares, né? Algumas questões mais voltadas para isso. E a gente tem uma categoria aí de outros que até pega um pouco de representações não antropomórficas, mas que, pelo inquérito, as crianças falavam de uma outra perspectiva, de uma outra pegada. Então, e coisas bastante fora, assim. Daqui a pouco eu vou mostrar uns desenhos para vocês, vocês vão entender melhor essa história dos outros aí envolvidas com tudo isso. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, então, pegamos esses desenhos, a gente foi categorizar de acordo com os tipos de relato que as crianças traziam para a gente do que elas estavam desenhando. Pode passar, Bruno. E aí a gente tem uma comparação, que é uma comparação bastante importante para a gente, que é a comparação entre os Guajajaras e as crianças de São Paulo, né? As crianças daqui da cidade de São Paulo. Eu trouxe alguns exemplos aí de representações antropomórficas das crianças guajajaras. Então, vocês vejam que todos têm essa cara, né, dessa coisa de uma figura humana. Então, tem braços, tem pernas, tem rostos, né, tem olhos, tem tudo isso, mas são das crianças indígenas. Vejam que esses desenhos aqui mais voltados para a direita tem inclusive uma coisa da roupagem, né, da vestimenta, tem uma coisa mais parecida com aquilo que a gente encontra, né? Esse primeiro da direita, principalmente, tem uma vestimenta muito típica, inclusive, né? Diferente de algumas coisas que a gente vê nos desenhos lá das crianças de São Paulo. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Pode passar, Bruno. Deus representado, por exemplo, com questões da natureza, né? Então vocês vejam que, lembrem-se, a tarefa que a gente pedia para a criança era que a criança desenhasse Deus. E aí a criança desenha, por exemplo, esse desenho aqui da esquerda para a gente, né? E a gente vai tentar entender o que essa criança está dizendo a respeito disso. E aí o inquérito traz para a gente um pouco dessa representação que a criança fez, de que lógica que ela está entendendo sobre tudo isso, mas vejam exemplos aí de desenhos quando a gente solicitava para a criança desenhar Deus e a criança desenhava algo muito parecido com natureza ou voltado para a natureza, né? Pode passar. Essas foram duas representações que a gente ficou a gente achou muito curioso, né? Pensar em tudo isso. A primeira representação foi essa, né, de que quando a gente falou para a criança assim, desenhe Deus, no inquérito, a criança disse para a gente, né, que Tupã era uma grande árvore. E ela fez esse desenho, né, então ela está para a gente dizendo que Deus é Tupã e que Tupã era uma grande árvore. Ela fez a grande árvore, né, deixou representativa ali, bem representadinha ali, e Tupã foi um nome que surgiu com bastante frequência, né, nos desenhos que a gente coletou com esse grupo especificamente falando. E aí, sabe quando a gente pega aquelas questões do pesquisador, né, e principalmente dos vieses que a gente tem enquanto pesquisador, e que eu acho que são muito importantes da gente estar atento, da gente olhar para isso, principalmente da gente ter grupos que trabalham junto da gente, para que os grupos nos ajudem nos vieses que nós inevitavelmente teremos, né, para que os grupos nos ajudem a tentar olhar as coisas de uma forma um tanto mais distanciadas, porque pensem comigo, né, assim, a gente estava pensando em toda uma lógica de um grupo afastado da cidade, um tanto distante de tudo isso, e aí parece que quando a gente imagina um grupo indígena na nossa cabeça, é como se tivesse um acesso diferente, né, às questões de tecnologia ou dessas coisas todas. Então, a gente cheio das nossas ideias de o que a gente esperava encontrar nos desenhos das crianças guajajaras, em algum momento uma criança foi e desenhou para a gente que Deus era Naruto.
E aí eu não sei se alguém aqui assiste Naruto, ou assistiu Naruto, ou conhece Naruto, mas Naruto, ele é um super-herói japonês, se é que eu posso dizer assim, ele é um personagem de desenhos, né? Desenho animado, sabe? Ou seja, ele é uma representação absolutamente midiática de algo, e Naruto, ele é um super poderoso, né? O Naruto, ele é um anime, exatamente isso. Ele é um super poderoso, né? Ele é alguém que tem essa representação de grandes poderes e de tudo isso, e a gente achou muito curioso que a criança fizesse uma associação de que Deus era Naruto. A gente achou muito curioso, né, que a criança tenha feito isso e do quanto essa participação tecnológica, né, essa questão midiática está presente nas crianças, tanto que ela faz uma associação daquilo que ela conhece como mais poderoso, e ela falava um pouco disso no nosso inquérito, e ela junta isso com a figura de um personagem. Ela apresenta para a gente Deus que ela queria desenhar como esse personagem aí. E eu particularmente acho o Naruto dela muito bem desenhado. Se vocês forem olhar o desenho do Naruto mesmo, essa criança desenhava muito bem, porque eu acho que está super parecido com o Naruto mesmo, né? E ela dizia isso para a gente. Pode passar, Bruno. Alguns exemplos para vocês, então tá aqui, né? Podem ver que esse desenho da esquerda, a gente tem algo como uma representação de um céu, né? A gente tem até um Jesus ali no cantinho direito, subindo numa nuvem mais elevada, mas a gente tem algo acontecendo em cima de uma nuvem, tem uma chuva, tem um solzinho lá, então a criança nem sempre desenhava só a representação do que ela está chamando de Deus, mas às vezes ela desenha uma cena que fala de algo, então ela até coloca Deus ali separado de Jesus, mas ela conta uma cena, né, do que ela está entendendo da situação, e aqui no canto direito, ela coloca uma figura humana, coloca até uma faixa, né, que parece muito a história do Cristo, como a gente vê representativamente falando, mas ela coloca algo que parece um versículo, né, o que lembra, pelo menos, o texto do versículo, porque ela diz assim, eu sou a vida, e quem vem a mim, lá tem a vida eterna, né, terá a vida eterna. Então, às vezes as crianças faziam associações com textos religiosos, por exemplo, né, elas colocavam isso lá também. Pode passar. E aí, vejam, né, três Jesus diferentes desenhados pelas crianças, e aí eles também contavam isso pra gente. Ó, tem um Jesus de Nazaré, né, que é como a criança tenta escrever ali pra gente nesse do meio. Da esquerda tem um outro tipo de Jesus, um outro jeito de Jesus, e na direita tem um Jesus, inclusive, com algo que parece um anjo, ou já como um anjo, é como se tivesse uma pessoa ali vendo, né, observando ele subindo ou ele indo. Pode passar. Não, só um comentário nesse terceiro, para mim pareceu assim, Jesus na cruz, e depois ressuscitando, saindo da cruz. Como se fosse o mesmo indo, né? Me pareceu isso, mas... Pois é, e aí... Eu acho que uma coisa que é muito curiosa quando a gente vê esses desenhos e quando a gente entende tudo isso é que para uma mesma tarefa, né, para uma mesma solicitação que a gente faz para uma criança, que é desenhe Deus, a gente tem uma variação imensa de desenhos, e é claro que a gente trouxe alguns aí para vocês darem uma olhada, mas a gente tem muitas coisas curiosas e muitas coisas interessantes sobre tudo isso, e como essas diferenças vão ficando, né, nos grupos das crianças Guajajara, nos grupos de São Paulo, nesse projeto piloto aí que nós fizemos, e agora muito na expectativa do que a gente vai coletar nesses novos desenhos, né? Tenho até pensado, inclusive, isso, se, por exemplo, o momento da pandemia que nós passamos vai ser algo que vai aparecer em algum momento nos desenhos das crianças, será que elas vão falar sobre isso nos nossos desenhos? Será que isso vai surgir de alguma forma, né, nessa nossa representação? Muda muito, né? A lógica muda muito, a representação muda muito. Então, eu trouxe um pouco para vocês terem ideia desse todo aí. E eu vi que tem várias perguntas aí que eu não consegui respondendo enquanto eu estava falando, mas eu posso respondê-las se quiser que faça isso agora, pode ser. Mas, enfim, vamos conversando e falando de tudo isso.
Tá certo, gente? Posso ir respondendo aqui, Bruno, as perguntas? Só um instante, vamos Tá bom. fazer um momento intermediário, quando você toma água e Tá respira. bom. Primeiro, obrigado, Camila, pela apresentação da sua pesquisa, e é sempre bom a gente ver uma pesquisa a partir do ponto de vista testemunhal também, do percurso do pesquisador. Eu acho que isso é bem legal, que daí não fica uma pesquisa puramente dados, né? Mas do caminho que você fez, da história, a narração que você fez, né? E isso é muito importante, tanto para a psicanálise quanto para a teologia, é esse percurso narrativo, né? Eu tenho aqui 3 perguntas que eu quero fazer, e geralmente eu costumo deixar primeiro as perguntas de quem está assistindo, mas hoje eu vou fazer primeiro as minhas perguntas, porque eu acho que, de um ponto de vista lógico, elas vêm antes. Vamos lá. Primeiro, essa questão que você traz da pesquisa transcultural, né? Você não usou esse termo, mas eu tenho visto muito isso na IAPR, especialmente, quando eu estive na Polônia, me chamou a atenção 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, o uso muito grande de métodos quantitativos, enorme, um uso enorme disso, o que me espantou, porque eu trabalho exclusivamente com método qualitativo, com bibliografia, com recorte de casos clínicos, etc. Então, me gerou um estranhamento, né, estudar religião a partir desse ponto de vista. E a segunda coisa que eu observei também era essa valorização da pesquisa transcultural, que era muito, muito valorizada, né? Até mesmo para, se eu não me engano, uma das diretrizes da revista dessa associação é justamente valorizar pesquisas transculturais. Então, uma pergunta a primeira das 3 que eu queria fazer é se você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão que você traz. Por que comparar Brasil, Argentina, Grécia, né? Por que fazer essa pesquisa transcultural? A segunda que eu queria trazer é que me chamou muito a atenção o fato de que a maioria dos desenhos, mais de 50%, eram representações antropomórficas. E isso dialoga muito com o que a gente estuda aqui no grupo, que é a abordagem psicanalítica da crença, né? Justamente a gente teve, no mês passado, a conferência do professor Drayton Souza, da PUC Rio Grande do Sul, em que ele mostrou a influência do pensamento do Ludwig Feuerbach no Freud, né? E justamente ele apontando que muita coisa do que nós vemos em Deus tem a ver com a nossa condição humana, né? E todo o trabalho que a teologia fez no século XX vai muito nessa direção, né? De assumir que sempre que alguém fala de Deus, fala a partir do ponto de vista humano, né? Toda a elaboração, toda a narrativa, mesmo a narrativa teológica, é um discurso a partir de um lugar humano, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Não é bem uma pergunta, mas um comentário, né? Não sei se você, apesar que você disse que o método usado ele por uma base de dados que faz uma análise, que eu não entendo, né, como é que funciona isso. Mas se você tem alguma reflexão, enquanto psicóloga, né, sobre isso, sobre essa questão da figura humana, da natureza e tal. E o terceiro foi, eu estava conversando aqui com uma amiga, Janaína Bianchi, quando eu mandei o convite, ela perguntou para mim, e eu falei, eu estou aqui aprendendo, depois eu te conto, né? Que é esse tema que você escolheu de título, Agentes Sobrenaturais. Como que você chegou a esse termo, né? Agentes sobrenaturais. Aí depois eu dou a palavra aqui quando você, enfim, comentar, aí os outros podem entrar também. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, achei excelentes as perguntas. Então vamos lá. Primeiro da pesquisa transcultural, né?
Eu observo de uma forma muito parecida com essa que você falou, Bruno, tem todo um movimento acontecendo com valorização desses dados, né, dessas questões transculturais. Eu acho que a gente foi fazendo ciência no decorrer desses anos todos, principalmente no Brasil. Quando a gente sai do Brasil, a gente ouve um pouco mais disso. A gente tem pesquisas incrivelmente feitas, assim, coisas absurdamente bem feitas aqui no Brasil, muito boas, mas que não são publicadas, por exemplo, fora do Brasil. Então, o pessoal de fora não tem acesso às coisas que a gente faz. A gente fica muito numa questão muito nossa, né? Aqui, muito da nossa língua portuguesa, principalmente, a gente fica muito na questão do Brasil. E a gente tem pesquisas incríveis sendo feitas aqui, e eu falo de mim mesmo, né? A quantidade de publicações que eu tenho em inglês, por exemplo, é muito menor do que o que a gente acaba publicando em português, né? A gente fica um pouco aqui no nosso mundinho e as pessoas não têm acesso àquilo que a gente faz ou àquilo que a gente está falando, e a gente sempre fala que, pelo menos do ponto de vista religioso, o Brasil ele é um caldeirão, né? Ele é múltiplo. Aqui a gente já tem uma multiplicidade absurda de tantas coisas que vão acontecendo, e esses diálogos com essas outras coisas, eles acontecem de uma forma muito pequena ainda. Então, cada vez mais, eu acho que esse diálogo tem sido incentivado, tanto por questões de publicação, ou seja, das pessoas conhecerem o que a gente está fazendo e dialogarem com as suas próprias pesquisas, mas também de já se fazerem pesquisas que propõem esse diálogo, né, que já tentam pegar em outros núcleos, em outros centros, em outros países, se for possível, em outras culturas, algo que dialogue, algo que converse, algo que transite, algo que dê para a gente algum tipo de robustez nos nossos dados, que falem aí dessas características mais amplas. Então, acho que isso tem a ver com todo um movimento do que tem acontecido. Acompanhando mais o que está acontecendo, pelo menos na Universidade de São Paulo, que é o lugar onde eu estou, essas pesquisas têm sido muito valorizadas, até inclusive, sabe, questões de pontuação de CAPES, né, aquelas pontuações de departamento, essas coisas todas burocráticas e administrativas que vão acontecendo, né, nos bastidores de pesquisa e de tudo isso. Eu sei que existe todo um interesse também por pesquisas transculturais com tudo isso, que eu acho que eles vão dando um engajamento, vão dando um embasamento importante, e também são uma forma, né, não a única forma, mas também são uma forma de levar os nossos dados para lá e trazer dados para cá, de permitir que nos conheçam e que a gente também se faça conhecido, né, nesses nossos dados todos. Eu lembro bastante desse movimento todo que tem acontecido recentemente e ultimamente da Open Science, né, da tal da ciência aberta, desses sites ou, né, desses movimentos nos quais você vai cadastrando sua pesquisa e você vai colocando tua pesquisa lá. E a proposta do Open Science é essa, né, de que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acesse e vá acompanhando em tempo real, né, ou pelo menos o mais próximo do real possível, teus dados. Então, você vai cadastrando etapa a etapa aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo na sua pesquisa, e todo mundo está sabendo o que está acontecendo, para que haja menos manipulação de dados, para que haja toda a questão de plágio, que é uma coisa que a gente fala muito na ciência a respeito disso, ou seja, no sistema do Open Science, está lá o dia que você fez e quando você fez, ou seja, se daqui a pouco alguém falar a respeito disso, já estava cadastrado que você tinha feito primeiro, falado primeiro sobre esse assunto. Então, a própria lógica da Open Science também é uma lógica, né, dessa ciência aberta, de que quanto mais a gente tenha esse acesso, essa possibilidade de dialogar com os dados, de mostrar os dados, de fazer essas coisas que não se aplicam só na nossa lógica, mas no máximo de lógicas possíveis, isso tem sido visto com muitos bons olhos. Eu particularmente descobri isso depois que eu já tinha entrado na pesquisa, sabe? Foi minha primeira experiência de pesquisa que fazia esse diálogo com outras realidades diferentes da nossa, especificamente. E depois que eu comecei a entrar aí por essas bandas, eu comecei a ouvir um pouco mais a respeito disso, e ouço muito nesse tom, sabe, Bruno, de que é um movimento, e parece que isso tem sido mesmo cada vez mais valorizado, mais intensificado, esse incentivo ao diálogo com outras culturas, com outros métodos, com outros jeitos de fazer pesquisa. Então, eu tenho visto de uma forma bastante parecida com a sua em relação a isso, sabe?
A gente tem, inclusive, outros pesquisadores do próprio laboratório que eu faço parte, também com pesquisas em parceria com outras universidades, que também têm sido bastante valorizadas, bastante incentivadas por causa de tudo isso, por causa de todo esse movimento. Então, vejo com olhos muito parecidos com esse seu. Em relação a representações antropomórficas, né, e a história lá de como é que as crianças têm representado isso, aí eu vou dizer que a Camila é muito clínica, assim, né, entra nesse olhar e nessa análise toda, porque eu também penso muito por esse lado, penso muito nesse sentido. Quando eu falei para vocês que o sistema faz essa análise, é exatamente por esse ponto que eu acho que também responde um pouco da questão dos agentes sobrenaturais, porque tem uma questão assim, a pesquisa original, a pesquisa lá dos desenhos de Deus, a pesquisa que o pessoal da Suíça propôs, ela não é uma pesquisa que se baseia em uma leitura psicológica, em uma abordagem ou em uma teoria. Ela é uma pesquisa que ela se propõe a falar tanto do ponto de vista da psicologia da religião, mas ela também se propõe a falar da psicologia do desenvolvimento, ela também se propõe a falar de psicologia cognitiva, que são coisas aí que têm sido discutidas e pensadas. Então, a pesquisa original, ela não tem um recorte em relação a isso. Como eu falei, ela propõe uma tarefa e ela diz: use o referencial que você quiser para ler isso e para entender isso. Tanto que os dados que eles estão trazendo para a gente, os dados que eles dão para a gente, são dados do desenho, né? Assim, é isso, é a cor que a criança usou e é o jeito que a criança desenhou na folha. Ela não está preocupada se o menor significa que a criança se sente diminuída ou engrandecida, se ela está maior porque ela está maiorzinha. Essas questões interpretativas não entram, ela te dá o dado técnico, sabe? Então ela vai dizer que as crianças desenharam mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo, menor ou maior. Então, crianças maiores fazem desenhos maiores, crianças menores fazem desenhos menores. Ela te dá o dado. A interpretação que você vai fazer desse dado, aí você use a leitura que você quiser e a lógica que você quiser. Então, eu particularmente acho isso bastante curioso, porque você tem a opção e a oportunidade de ler os dados como você quiser, de acordo com o referencial teórico que mais fizer sentido na tua realidade, na tua prática, na tua experiência. Eu tenho muito interesse nesses dados do ponto de vista psicanalítico, eu acho que é uma forma como eu leio esses dados também que me interessam bastante. Por hora, no meu projeto, eu não me propus a fazer essa análise porque eu achei que eu não teria perna, sabe? Eu falei assim, bom, deixa eu dar conta só do que eu estou me propondo aqui. Então, assim, caso dê, eu acho que até uma análise importante de ser feita que eu tenho o desejo de fazer. Não sei se dá, mas eu acho que é uma coisa bacana que pode ser feita, inclusive incentivo quem faça. Mas eu sei que tem gente fazendo, Bruno e pessoal do grupo, né? Tem gente fazendo leituras também psicanalíticas, por exemplo, sobre esses desenhos e sobre isso tudo. Não é uma coisa que surgiu só nos nossos desenhos, essa questão dos mais de 50% fazendo leituras antropomórficas não é algo que surgiu só nos desenhos nossos brasileiros, a gente tem características assim também em outras culturas. A maior parte dos desenhos de todas as crianças que a gente tem são representações antropomórficas, sim, da figura de Deus. E aí algumas vão falar para a gente coisas muito parecidas, inclusive, com questões parentais, né? Vão falar de questões paternas, de questões maternas, de tudo isso. Isso surge nos desenhos, isso surge nos inquéritos. Então, eu digo assim, por hora, né? É um desejo que eu tenho. Não sei se eu vou dar conta, pelo menos não para essa pesquisa por hora. Mas quem sabe isso surge aí como uma possibilidade, assim, cenas dos próximos capítulos, sabe? Essa é uma possibilidade. E aí, enganchando isso na história dos agentes sobrenaturais, de como é que esse nome surge, né? Como é que esse título surge, é porque um braço dessa pesquisa, na minha proposta particularmente aqui, é um braço da psicologia cognitiva. A lógica da psicologia cognitiva, da religião especificamente, esse termo é um termo da psicologia cognitiva, né, que é a história de agência, ou dos agentes sobrenaturais. Então, como a gente está falando de uma leitura mais cognitiva, mais evolucionista, de como é que essas crianças estão representando isso, a opção foi usar o termo que era o termo da psicologia cognitiva. Eu acho que é nesse sentido de que o título já passa uma mensagem de que a psicologia cognitiva é uma leitura que eu tenho feito para usar, enfim, para trabalhar com os meus dados e da forma como eu tenho proposto esse estudo.
também porque tem alguns estudos do pessoal da Suíça que eles fazem esse viés cognitivo. Então, como eu queria dialogar com alguns desses dados, daí que veio a escolha do nome. É por uma questão da psicologia cognitiva, e eu acho que ela parece uma forma mais, não sei se mais neutra, mas enfim, talvez mais acessível de falar daquilo que eu queria falar, usando um termo que eu achava mais coerente com aquilo que eu estava pretendendo usar naquele momento. Mas é uma questão, aí tem uma questão teórica mesmo, de como é que a gente está chamando desses agentes sobrenaturais. É a leitura da psicologia cognitiva mesmo. Sim. Obrigado, Camila, respondeu aí minhas perguntas que eu tinha. Então, agora eu vou abrir para as pessoas que se inscreveram, né? A primeira aqui foi a Silvia. Fica à vontade, Silvia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos e a todas do grupo. Eu Bom adorei dia, sua Silvia. apresentação, viu, Camila? Eu achei muito interessante a sua pesquisa. Eu trabalho numa escola de psicanálise e lá se tornou o curso de pós-graduação. E houveram 3 TCCs de 3 alunos meus que usaram o procedimento desenho história. Então, desenho é algo que eu gosto muito, que me interessa bastante. Então, essa é uma questão, né? A outra questão, são várias questões, tá, Camila? A outra questão que o Bruno estava falando da pesquisa transcultural, eu lembro quando eu fiz mestrado, eles falavam, eu até fiz um curso de pesquisa etnográfica. É igual? É diferente? Também gostaria de falar sobre a pesquisa de sonhos que está tendo, não só na USP, mas em várias universidades, né, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aonde ocorre esse banco de dados, não sei se vocês estão sabendo, e também tem grupos que também usam o software para fazer, principalmente no Rio Grande do Norte, né, com o pessoal do professor Siddhartha Ribeiro, onde eles também usam o software, né, para saber quais as palavras, isso foi durante a pandemia, né, quais as palavras que ocorriam quando tinha o registro, né, do sonho, né, quando narravam o registro do sonho. E uma das pesquisas, né, do professor Paulo Endo, eles colocou esse banco de dados à disposição de todos aqui no Museu da Pessoa. Então, eu achei muito interessante, porque qualquer um pode acessar esse banco de dados, né? Outra coisa que eu achei interessante, assim, gostaria também de falar, tem mais 2 coisas. A questão da arte gráfica, da arte sacra, já te interessou isso, Camila? Olhar a iconografia da arte sacra e comparar com esses desenhos? O último que eu gostaria de falar sobre o Naruto, né? Crianças, geralmente, crianças e adolescentes, né? Geralmente os meninos amam Naruto. Naruto e toda essa questão dos animes, né? E eu acho que a gente que trabalha, que é o meu caso, eu estudo com crianças, né? Eu atendo crianças, e a gente ainda não entende direito, sabe? Esse imaginário oriental que está aqui, né? E mais uma coisa, desculpa, tá? Eu coloquei bastante coisa aqui. Eu atendo crianças na pandemia online, né? Você já pensou em fazer coleta de desenho online? Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Ô, Silvia, obrigada por todas as suas colocações. Eu vou respondendo aqui meio de cabeça. Se eu esquecer de alguma, você me cobre, por favor, tá? Se eu esquecer de algum ponto dos que você foi falando aí. Primeiro, de ouvir do teu interesse disso, eu achei bárbaro. Sabe que antes de eu entrar nessa pesquisa, esse era um mundo muito novo, assim, para mim, né? Sou psicóloga clínica, atendi criança há um tempo lá atrás, mas já não atendia há algum tempo. Então, assim, pesquisas em psicologia da religião com crianças, eu até conhecia alguma coisa a respeito disso, mas a lógica dos desenhos era uma lógica muito nova para mim. Então, sempre que eu ouço gente falando desse interesse e tudo, eu acho muito bacana. Acho que a gente até pode trocar umas figurinhas aí depois, que pode ter umas informações bacanas. Inclusive de materiais que têm saído a respeito disso, de coisas que têm sido feitas sobre esse assunto todo.
que são muito legais. Então, assim, muito legal saber desse teu interesse, das tuas orientações sobre isso, e acho que você deve ter uma bagagem muito, muito rica, né, nesse assunto todo, então isso é muito legal mesmo, né? Talvez você interesse, inclusive, pelo livro, quando o livro sair agora no final desse ano, como conta não só da nossa, mas conta da pesquisa desses vários países aí, quem sabe te interessa, que você vai ver outras experiências de desenhos também muito curiosas e muito ricas por lá, né? Enfim, acho que pode ser bacana. Em relação à pesquisa etnográfica e à pesquisa transcultural, a minha resposta mais honesta é não sei. Eu vou te falar um pouco do que eu sei, e aí eu não sei se eu sei responder, mas enfim. Particularmente quando eu penso em pesquisa etnográfica, eu estou pensando numa proposta, inclusive, bastante antropológica dessa questão, como se eu estivesse focando mais na pesquisa de uma cultura grupal, né, de uma lógica estrutural daquele grupo em si, tentando entender aquela realidade daquele grupo. Quando eu penso na pesquisa transcultural, eu estou pensando um pouco na comparação dos grupos. Então, eu pego esse e comparo com outros. Isso é o que eu estou entendendo. Eu posso estar errada, tá? Então, assim, é isso, né? Pelo menos é a compreensão que eu faço dessa lógica. É claro que existem pesquisas etnográficas que também fazem esse contraponto transcultural, mas pelo menos da minha compreensão, o foco de cada uma das coisas é que do etnográfico, ele foca nas questões culturais do grupo, como se fosse algo mais recortado, e na lógica do transcultural, ele transita entre esses aspectos etnográficos dos grupos, sabe assim? Essa é a compreensão que eu faço. Mas como eu te falei, eu acho que a resposta mais honesta que eu poderia te dar, assim, eu não sei. Eu entendo dessa forma essas duas perspectivas. Se alguém tiver alguma outra contribuição, por favor, faça e também me ensine, porque pelo menos é assim que eu tenho compreendido essa lógica aí, principalmente do transcultural, que é o que eu tenho, enfim, é de onde eu tenho trabalhado, né, enfim, com maior intensidade. Você falou a respeito da questão da arte sacra, né? E aí você falou a questão das imagens e de tudo isso. Não pensei em trabalhar, enfim, com comparações disso tudo, que eu acho que seria muito curioso, de repente, pensar nisso. Eu não pensei em fazer isso, mas eu conheço alguém que pensou e que, inclusive, trabalhou um pouco com isso no mestrado dele, que foi um colega meu aqui da Universidade de São Paulo. Hoje ele está na Universidade de Brasília, que é o Matheus, o nome dele é Matheus Félix. Eu tenho, inclusive, a dissertação dele, se vocês quiserem, talvez você se interesse, porque ele fala de desenhos. Ele trabalha um pouco nessa lógica, ele não faz exatamente um comparativo com arte sacra, mas ele pega um pouco da lógica de representações de crianças para desenhos e ele compara isso com a estrutura de imagens e de... Na verdade, a questão dele é mais entender do ponto de vista das funções dos desenhos, né, de como é que a criança está representando isso de acordo com as imagens que ela faz. Ele particularmente compara entre religiões, então, se eu não me engano, ele pega grupo de católicos, grupo de evangélicos, eu não me lembro se tem um terceiro grupo, mas ele faz um pouco desse trânsito da psicologia cognitiva, que é de onde ele fala, ele pega um pouco dessa questão das imagens e ele compara isso com os desenhos por meio de um experimento lá que ele faz. Eu sei que ele tem um pezinho nesse diálogo com essa questão de arte sacra e tudo isso, e ficou um trabalho muito bem feito. Então, eu particularmente nunca pensei, mas eu sei que ele tá por aí. Não é exatamente essa a proposta, mas tá dialogando com isso tudo. E que é um trabalho super bacana. Depois eu posso passar para vocês. E eu esqueci as outras que você tinha falado. Bem, a questão de talvez de disponibilizar esse do banco de banco. dados que nem o pessoal da pesquisa de sonhos está fazendo. Isso, é verdade. Né? Ou a coleta de desenhos online, que também... E a coleta de desenhos online, verdade, me lembrei, obrigada. Em relação a disponibilizar... E o Naruto, né? E o Naruto. O Naruto é bárbaro. Bárbaro. Em relação à coleta de desenhos e do banco de dados,
A gente tem algumas implicações, até onde eu conheço, né, da questão do banco de dados, principalmente as implicações éticas de termos de consentimento e aquela coisa toda dos desenhos, né? Eu até imagino, Silvia, que para próximas pesquisas, para futuras pesquisas, desde que isso já tivesse colocado nos termos, talvez fosse uma possibilidade, né, de disponibilizar esses desenhos e trabalhar com isso. Como a pesquisa já está trabalhando aí há alguns bons anos, a gente tem pesquisas aí, a gente tem desenhos aí, né, os primeiros, é claro, a gente tem coisas assim de pelo menos uns 10, 15 anos atrás, tá tudo nesse mesmo pacote. Então, como tem essas questões éticas implicadas, eu entendo que esse banco que a gente tem hoje talvez não pudesse ser disponibilizado por isso. Claro que a gente tem algumas pesquisas, essa mesma desses desenhos que eu trouxe para vocês, a gente tem isso enquanto registro, enquanto possibilidade, então a gente até pode fazer essa divulgação, porque os nossos termos já constaram essa possibilidade de divulgação, enfim, de tudo isso, né? Mas até onde eu entendo o impedimento, pelo menos hoje, é ainda dessas questões éticas, porque a gente ainda tem desenhos mais antigos, enfim, desenhos que foram coletados há algum tempo lá, e, enfim, acho que até a coisa talvez até já tenha se perdido no meio desse montante todo. Mas, de repente, era uma possibilidade. E aí, como eu falei para você, né? Hoje a forma de publicação de desenhos que nós temos é a partir das publicações dos pesquisadores. Então, na medida que os pesquisadores têm esse acesso e essa autorização, eles fazem essas publicações. Então, no nosso capítulo tem desenhos, nos capítulos de outros colegas de lá também tem alguns desenhos. Mas por hora eu entendo que a questão é só dessa implicação ética, porque quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ter uns cuidados importantes, né? Então, é só mais nesse sentido. Eu nunca pensei em fazer coleta online com as crianças. Digo, inclusive, que nessa questão da pandemia, teve uma época que eu comecei a ficar muito alarmada, porque eu falei, meu Deus, meu prazo vai acabar, e assim, eu não consigo coletar desenhos com as crianças, assim, complicou tudo, mudou todos os meus prazos. E eu entrei em contato com eles, né? Eu conversando com eles, eu falei, olha, como é que tem acontecido no mundo? Porque tá todo mundo na pandemia, então como é que tem sido feito isso? Como é que essas coisas têm acontecido? E em relação a isso, eu não tive nenhum tipo de resposta, de assim, alternativas, né, que as pessoas têm feito, ou de formas que as pessoas têm feito em relação aos desenhos. Mas eu tenho discutido bastante com alguns colegas aqui do Brasil que trabalham com crianças ou com pesquisas de crianças, tentando entender como é que as pessoas têm feito isso. Eu soube de grupos, por exemplo, com crianças que até conseguiram acontecer online, eu sei de algumas coisas que conseguiram acontecer online, mas desenho não tinha sido, para mim, pelo menos, uma opção. Enfim, não tinha pensado mesmo, assim, nem sei como é que a gente poderia fazer isso na adaptação, né, da pesquisa para isso, mas olha, assim, não digo que não é uma possibilidade, assim, que na medida que isso surge enquanto uma possibilidade, quem sabe, né, a gente pudesse porque pensar na em algo a respeito clínica disso. isso funciona bem, viu? Atendendo criança online, desenho funciona muito bem, né? Porque ele é um mediador, já que a gente não tem os brinquedos, ele é um bom mediador. E então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque está sendo o dia a dia de quem atende crianças online. Exato. E a gente tem visto mesmo colegas, assim como eu, sofrendo muito com essa parte de coleta de dados, porque, enfim, não dá, né? Ou você muda o seu método, ou você muda a sua forma de coleta da pesquisa, ou se você não tiver, como eu, a oportunidade de prolongar, né, o seu prazo, você provavelmente vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que ajustar alguma coisa. Então, talvez seja a mesma possibilidade, mas, sinceramente, não tinha pensado nisso mesmo. Mas, enfim, quem sabe a gente conversa sobre isso. E o Naruto, que é bem o que você falou, né? Assim, a gente não sabe direito como é que é isso, a gente ainda não entende direito que representação é essa, que lógica é essa, mas para a gente foi tão curioso, tanto que a gente usa isso como exemplo, porque primeiro que tinham todos os nossos vieses enquanto pesquisadores do que a gente achava que uma criança indígena ia fazer e que talvez o Naruto não fosse. Eu não sei se
se a criança de São Paulo tivesse desenhado o Naruto, se para a gente teria sido tão curioso quanto a criança indígena desenhar o Naruto, né? Então, por isso que eu falo que é muito o olhar do pesquisador, não é exatamente a criança falando sobre isso. Mas quando isso surgiu para a gente foi algo muito curioso, e é isso, né? Assim, se a tarefa é que a criança desenhe Deus, ela diz que Deus é Naruto, e quanto disso fala para a gente, né? A análise que a gente acaba fazendo é assim, é muito pequena, né? Um recorte muito, muito, muito pequenininho, porque a gente talvez nem trabalhe toda essa interpretação da figura do Naruto, nem de nada disso, a gente vai olhar o tamanho, a gente vai olhar as cores, a gente vai usar isso, mas simbolicamente falando, isso é um mundo, né, de possibilidades Sim, e de isso é um riqueza. mundo. Então, Tem olha, eu não lembro o nome do professor da Fefelete, e ele estava dando um curso sobre esse imaginário japonês legal. na Maria Antônia, né, na USP Maria Antônia. Mas eu não pude fazer o curso e eu fiquei muito curiosa, porque Naruto é algo que eu tive que aprender para atender criança. Porque Naruto, né, eu tive que pegar os cards, levar para o consultório, né, pegar os mangás, assistir os animes, porque vinha muito. É um material que vem com muita frequência na clínica. Que legal, Bárbaro, né? Muito legal, muito legal. E o que você falou da pesquisa dos sonhos, né? Só enganchando lá com a história do banco de dados, eu conheço pouco a respeito da pesquisa dos sonhos, né? Eu ouvi algumas questões das iniciativas da USP especificamente sobre isso, do pessoal da psicanálise que estava falando sobre esse assunto. Sim, isso, sim. É... Mas parece que tem dois grupos aí, né? Do professor Dunker e do professor Dunker. Paulo Endo, né? Isso. O do Paulo Endo, que está fazendo o banco de dados. Isso. O do professor Dunker e do Giannini, são várias universidades, né? Eles estão pensando também, porque como foi sonhos na pandemia, né? Querem deixar isso como registro, né? Exato. Como desenhos na pandemia também é algo que também pode deixar como registro. Com certeza, com certeza. Eu vi um pouco da história dos relatos mesmo, né? Da coleta de relatos e de tudo isso. E por isso que eu falei, né? Eu não sei, assim, aí é um pouco da expectativa de novo da pesquisadora. Eu imagino que a pandemia surja nesses desenhos que vão ser coletados a partir de agora. Eu imagino que a representação de Deus que essas crianças vão trazer para a gente fale um pouco sobre isso, ou nos inquéritos, né? Enfim, que isso vai surgir um tanto dessas crianças, até por causa das perdas, até por causa dos contatos com morte, do imaginário de morte que vai surgindo. Então, acho que a pesquisa nem de longe imaginava ter alguma coisa voltada para isso, mas a gente é atravessado por uma situação como essa, e acho que os desenhos que a gente vai coletar agora, imagino eu, que falarão disso. Então, enfim, veremos, vamos ver. Obrigada, Camila, foi um prazer. Eu que agradeço mesmo. Eu queria te lembrar, eu participei do congresso da European Academy of Religion essa semana, que foi assim realmente instigante demais, por isso a gente trocou até o dia para sexta, né? Eu pedi para a Camila, ela gentilmente trocou, foi muito interessante. E eu lembrei uma conferencista, uma teóloga, bom, ela está na Grã-Bretanha, mas ela nasceu em Viena, a Judith Wolff. Ela deu uma conferência assim, incrível, né? O tema do congresso é Religião e Mudança, Religion and Change. E aí ela é especialista em escatologia. E ela, nossa, gente, olha, se vocês puderem ver alguma coisa dela, realmente vale muito a pena. E ela, num dos momentos, ela estava falando sobre a relação de teologia e ciência da religião, né? E que a teologia tem que levar em conta as pesquisas, né, das várias áreas de ciência da religião, inclusive da psicologia. Ela mencionou, entre outros, por exemplo, a pesquisa em psicodélicos, que é algo que eu tenho tido bastante resistência até de entrar, não tenho interesse assim pessoal nisso, entende? Mas eu tenho visto que está crescendo muito, especialmente nos Estados Unidos, eu tenho recebido muito, muito, muito. E ela falou da importância de que até mesmo o teólogo precisa levar em conta esses estudos,
se há, por exemplo, correlações nos estudos entre a experiência da oração e o uso de certas substâncias, etc. Ou seja, eu achei tão interessante porque ela mostrou como que o trabalho teológico ele tem que levar em conta uma gama de coisas, né, tão grande, que tudo que envolve o humano, né? E eu estava aqui escutando vocês conversando sobre os desenhos, a importância disso, né? A Silvia chegou até a assistir o Naruto, né? A comprar as cartas e ler os mangás, importância, né? Peguei do filho. Peguei tudo do meu filho. Eu falei, me dá uma aula de Naruto agora. Peguei os cards dele, levei para o consultório. E, Bruno, pesquisa de psicodélicos, a Unifesp está fazendo bastante, viu? Aqui também no Brasil, Unifesp. Talvez em algum momento a gente tenha que chamar alguém dessa área para poder... Chamar alguém do psicodélicos, é verdade. Realmente, eu tenho recebido muita coisa. Aqui a Rita escreveu, foi muito bom, estou encantada, o transcultural me encanta. E aí, próxima Obrigada, Rita. Ela fez um comentário. E a Rita tem toda aquela experiência, né, do Oriente. Imagina, a Rita morou na Ásia, acho que 20 anos. Que demais. Acho que ela abriu o microfone aí. Ai, eu estou, assim, deslumbrada, sabe, com o que eu estou ouvindo. Porque do desenho também me encanta. Eu uso no meu consultório, né? Porque eu atendo criança também. Mas eu uso mais a coisa mais técnica, né? Por exemplo, o HTP, um teste, né? Que me ajuda muito a entender, para dar um feedback para os pais. Mas isso de dar desenho livre, a gente usa muito também. Mas ver claramente que existe toda uma pesquisa mundial, que era uma coisa que eu realmente desconhecia, né? Com relação às imagens, porque por trás de tudo isso existe o papel da família na vida da criança e o que está representando hoje, nesse momento de crise mundial, de crise em todas as áreas e de transição, né? Crise é um momento de descoberta, né? De transição. Isso é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu quero ter acesso a esse livro aí que está sendo montado. Demorou. Vamos fazer um lançamento aqui, hein, Camila? Oba, vamos. Isso, excelente ideia. Demorou, vamos. Eu acho tão rico conversar isso com vocês aqui, porque vocês têm uma pegada, que eu sei que é uma pegada da psicanálise, um olhar muito voltado a isso, mas tem essa pegada clínica, esse olhar muito clínico, que ele é muito rico. Quando a gente... Bom, vocês conhecem também dessas realidades, mas assim, quando a gente às vezes está no nosso recorte acadêmico, nos nossos grupos de estudo, às vezes a gente fica tão no ponto de vista teórico, né, nas nossas metodologias, nos nossos contextos, e às vezes, na nossa cabeça de pesquisador, a criança, no meu caso, é um sujeito de pesquisa. E aí, esse é o olhar, né? Esse é o recorte, alguém que participa da minha pesquisa. E aí, quando a gente tem a oportunidade de se ver enquanto clínicos que nós somos, ou em outras instâncias que a gente também tem, e enxergar um pouco de tudo isso, né? Eu me lembro sempre do professor Geraldo Paiva, que é o nosso querido mestre de psicologia da religião aqui na USP. Ele sempre cita uma frase que ele diz assim, que tudo é psicológico, mas que o psicológico não é tudo. E eu acho que olhar para isso, né? Eu acho que é essa conversa aqui que a gente tem, porque, claro, tudo é psicológico, mas o psicológico não é tudo. E aí, quando a gente vai olhando um pouco desses outros aspectos, e desse olhar que vocês estão me falando, por exemplo, da clínica, e de como essas crianças surgem, como é que essas crianças fazem, como é que elas se expressam, como é que elas desenham, sai para mim da análise que o software faz do desenho e que me traz um relatório de como é que esses desenhos são apresentados, e de repente me traz uma cor, me traz uma vida, me traz um rostinho, me traz um nome, me traz uma história, e eu acho que isso é muito encantador, isso é muito rico. Então, tô achando bárbaro que a gente conversa aqui sobre tudo isso. Maravilha. A gente tem aqui o próximo, Renan. Renan tá aí? Tô sim. Não sei se dá para ouvir aí. Dá sim, pode falar. Dá sim? Oi, Renan. Camila,
Muito prazer, Camila. Eu tô te seguindo. Desculpa um pouco a voz, essa semana eu perdi a voz por conta dos problemas respiratórios. Não sei se eu vou conseguir me entender. Tô fazendo um pouco mais de força, então não vou me alongar muito. Mas muito prazer, Camila. Parabéns, de verdade. Obrigada. Eu tenho te seguido no Instagram. O Bruno, quando seguiu você, ele compartilhou. Também sigo o Bruno e acabei me interessando muito por esse assunto. O Rodrigo, um amigo nosso em comum também, foi essa porta de entrada e chegou no Bruno, depois do Bruno até você, e eu tenho me apaixonado um pouco mais por essa realidade, somente da religião e da psicologia. Eu olhando para esses desenhos, né, me veio algumas questões, porque assim, eu dou aula de artes, né, e de ensino religioso também, e por conta de lidar muito com essa realidade, eu comecei a psicanálise clínica, né? E foi aí que eu entrei nesse globo, né? Desse mundo da psicanálise, principalmente da religiosidade. E é muito um início meu. Então, assim, as perguntas que eu tenho são mais essa realidade do cotidiano em si, né? Não sei se você já viu algumas pesquisas do Peter, eu não sei o sobrenome dele pronunciar direito, mas é Wittgenstein, não sei. Ele fala um pouco sobre essa realidade dos desenhos e ele usa os desenhos para fazer uma análise de como as crianças lidam com a TV, por exemplo, com essas questões de exposição da tela e o quanto isso limita, e se isso já entrou de alguma maneira dentro dessa análise dos desenhos, né? E também nessa realidade financeira, se há alguma questão dentro do inquérito dessa questão financeira, se há uma separação de poder aquisitivo dentro do desempenho e da visão da criança da religiosidade, porque como eu dei aula, eu me deparei também com várias faixas etárias e várias faixas monetárias, vamos dizer assim. E dentro dessas faixas eu vi que havia umas diferenças nessas... como é que eu posso falar? Nesse transparecer da religiosidade, né? Da fé e da cultura em si, se há alguma realidade. E aí você falando um pouco sobre essa realidade também de um pesquisador que faz uma análise um pouco mais profunda, comparativa, dentro das religiões, eu até queria isso, me interessei por conta até mesmo das aulas que eu dou, de ensino religioso, para poder ver se dá para aproveitar alguma coisa. E me lembrou também o Winnicott, sobre a questão do desenho dos rabiscos, né? Sobre a análise que ele faz dos rabiscos. E se você já chegou a fazer alguma análise extra software, vamos dizer assim, essa análise fora do software, se você já teve esse tipo de interesse, ou se você tem algum teórico além desse, acho que é Matheus o nome que você falou, não lembro. Acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário em cima do que o Renan falou, que eu fiz uns encontros com algumas crianças e adolescentes, né, de uma comunidade, e uma das, né, eu estava falando assim de questões, vamos dizer assim, os fundamentos, né, da fé cristã católica. E aí uma das perguntas foi assim, por que Deus criou o dinheiro? E aquilo me chamou tanta atenção, porque não tinha nada a ver com o que eu estava, né, trazendo. E aí foi o meu avô que percebeu assim, porque são crianças, né, uma comunidade que tem muitas carências, etc. E eu não tinha atentado para isso. Então, acho que a pergunta do Renan realmente é bem importante. Quer dizer, a condição socioeconômica deve interferir muito, né, na visão que se tem de Deus. Só queria fazer esse comentário. E do Naruto também, desculpa. A maioria dos meus alunos também, a maioria deles fala sobre Naruto. E eu queria poder adentrar um pouco mais nessa análise do porquê do Naruto, né? E eu também sou um pouco fã de Naruto. Assim, o Naruto surgiu, eu tinha 15 anos de idade, eu vi um pouco de Naruto, tive que parar por conta da escola, faculdade e tudo mais, mas eu tenho assim, um recorte pessoal do porquê talvez eles olhem para o Naruto, até mesmo por conta da superação do Naruto. Naruto foi um garoto muito excluído e tudo mais. Mas eu queria um poder um pouco mais profundo, né? Mas assim... Ô, Renan, o desenho parece com o Naruto, não parece? Muito, eu de achei verdade, muito. super parecido. Obrigada, Renan. Obrigada por estar seguindo, por estar acompanhando, né? Que legal saber disso. E acho que você foi falando várias coisas interessantes. Eu não conheço as pesquisas que você falou,
Conheço mais do Winnicott, mas as outras pesquisas que você falou eu não conheço, então nunca fiz, enfim, nunca dialoguei com nada disso. O que já me fez anotar aqui para dar uma olhada nessas questões todas, porque eu acho que é uma questão importante de se olhar para isso. Em relação a, você falou da análise para além da análise do software, né? Para além da análise técnica lá do software. Eu não tive nenhum tipo de análise ainda, e aí a minha questão é muito da história dos prazos, porque como eu ainda não consegui nem coletar os desenhos, eu não consegui ainda, enfim, não consegui coletar para ter a análise do software para ver o que vai surgir como desenhos, né? Então eu ainda estou esperando o que vai acontecer com isso, mas aí eu acho que é muito a história de como a pandemia mudou um pouco da história do plano da pesquisa mesmo, então assim, eu estou vendo o que vai acontecer. Mas do ponto de vista do meu desejo, ele existe. Então, existe sim o desejo de ter uma análise dos desenhos para além daquilo que o software vai trazer para a gente, principalmente por esses aspectos mesmo, né? Assim, as questões mais da particularidade, de tudo isso, isso me interessa muito. Então, não tenho, mas desejo. Se for possível, acho que eu vou com certeza tentar fazer sim. Acho que a gente também pode trocar várias ideias aí em relação aos autores, em relação a tudo isso dos teus desenhos, de como é que você conhece isso da realidade dos teus alunos e de tudo, e acho que isso tudo é muito rico. Nós temos, sim, no inquérito, perguntas que falam a respeito dessas questões, tanto sociais, mas de questão de poder aquisitivo, de tudo isso. O inquérito tem essa perspectiva, ele investiga um pouco disso também. Eu não me lembro, e aqui estou pensando mesmo nos desenhos das outras pesquisas, de como é que o pessoal acabou tratando disso nas outras pesquisas. Eu não me lembro de nenhuma pesquisa que esteja, pelo menos nesse primeiro compilado que nós temos, de uma análise mais específica para esse aspecto. Não me lembro, o que não significa que não exista, né? Só que eu não me lembro mesmo. Mas isso foi algo que eu coloquei no meu projeto como uma possibilidade de análise. Quando eu falei da tabelinha lá que a gente colocou por idades, por religiões e por tudo isso, a questão financeira é um ponto que a gente também tem pensado que pode trazer, enfim, informações importantes para a gente, informações curiosas, enfim, para a gente dar uma olhada nesse aspecto, sim. Então, o inquérito contempla isso e tem, sim, do nosso ponto de vista, um interesse em olhar para esse dado que a gente acha que aqui no Brasil, enfim, pode trazer dados importantes para a gente também enquanto pesquisa. Mas aí continuo na história da promessa, né? De assim, vamos ver o que vai surgir dos desenhos. Então, mas sim, isso está contemplado, pelo menos no nosso desejo disso também. Em relação a Naruto, eu tô com vocês, assim, sabe? Eu acho que a gente já ouviu também. Eu confesso que eu, Camila, fui saber um pouco mais de Naruto depois que isso surgiu no desenho. Eu acho que quando surgiu, eu já falei dessa pesquisa algumas vezes, eu já ouvi algumas pessoas falando, e geralmente é isso, são pessoas que têm contato com criança ou que lecionam, né, para crianças, que acabam me falando um pouco disso, do quanto Naruto tem exatamente isso que você falou, né, Renata? Essa história de superação, esse lugar dele, de tudo isso. E uma vez eu estava falando dessa pesquisa numa aula que eu estava dando, e a menina falou, ela falou assim, genial, eu também teria desenhado o Naruto, assim, eu acho que seria a representação máxima que eu poderia ter feito de Deus numa animação, seria essa mesmo. Eu acho que eu fico imaginando que assim, acho que só o desenho do Naruto pra gente já daria uma pesquisa imensa, sabe? De repente ver esse inquérito específico dessa criança, olhar, claro, a gente até podia olhar os dados técnicos lá que o software traz pra gente, mas toda a representação dessa história eu acho que já seria bárbara, então eu particularmente é um dos desenhos que eu mais gosto, assim, um dos meus desenhos preferidos, porque eu acho que tem muita coisa rica ali para a gente falar a respeito dele. Mas enfim, obrigada, Renan. Não, só um último comentário sobre essa questão. Eu até lembrei dessa análise que eu estava fazendo, né? Pesquisando um pouco sobre a questão do Naruto. Eu olhava muito para a questão do sofrimento e como as crianças não conseguem mais interagir uma com as outras, então elas precisam dessa questão de algo para se apegar. Eu acho que a palavra não seria muito bem essa, mas o Naruto seria uma forma dela reconhecer o sofrimento dela também
em alguma outra coisa. Porque assim, a gente, quando está um pouco mais adulto, a gente consegue comparar o sofrimento, comparar não, mas dialogar o sofrimento dentro da clínica, dentro dos amigos, da religiosidade, mas a criança não. Então, assim, eu olho o Naruto muito nessa questão da criança não conseguir lidar com o sofrimento, então ela precisa dessa imagem que ela consiga se apegar e dizer, não, peraí, tem alguém igual a mim, ou tem alguém que possa sofrer mais do que eu, ou tem alguém que eu consiga adentrar junto com ele no sofrimento e vencer, vamos dizer assim. É uma tentativa, acho que, da criança de dialogar um pouco mais dessa maneira, porque, e aí fazendo um contraponto do Peter, né, dessa questão, as crianças, quando se expõem muito à tela, não conseguem muito conviver, né? Então, assim, ela tende a colocar muito essas questões pessoais no desenho. Então, o Naruto, vamos dizer assim, é o desenho das crianças de hoje, né? Então, acho que é isso. Acho que isso é a mesma função dos contos de fadas, de mitos e lendas, né? Então, gente, até eu acho que ele tá... Isso. O Naruto está entrando, me parece, nessa categoria, né? Naruto não é da minha, quer dizer, não é da minha geração. Meu irmão um pouco mais novo assistiu. Eu tô quase assistindo também. E Cavaleiro dos Zodíacos, você não assistiu? Bruno, Naruto é de 2005, 2004. Naruto é de 2004, 2005. Ah, então, eu já era adolescente. Meu irmão era criança. Mas, enfim, a Helenisa colocou aqui uma pergunta que eu acho que já foi respondida, Helenisa. Se não, você escreve de novo aí no chat, né? Ela queria saber sobre essa diferença dos desenhos. Se teve alguma mudança no pós-pandemia. Camila já abordou isso. Não sei se ela quiser escrever mais alguma coisa. Ela disse que estava sem acesso ao microfone. Que muita coisa mudou na forma de ver, inclusive Deus, né? E o próximo, então, é o Ronald. Eu. Isso. Bom dia, Camila. Prazer. Bom dia. Foi ótimo assim a sua apresentação, a sua pesquisa também é muito interessante. Eu fiquei aqui, eu sou historiador e não tenho nada a ver com isso. Eu sempre começo falando assim, mas como também às vezes aparece cursos de desenho infantil, né, para a gente poder falar sobre a história da criança e tal, toda essa narrativa de história da criança, eu acabei me interessando pelo seu trabalho em si. E o que acontece? Me surgiu algumas questões, pelo menos uma ou duas, eu vou só... uma coisa rápida também. A gente estava falando do Naruto e tudo mais, mas quem desenhou foi os índios Guajarajara, né? Não era isso que você estava falando, os indígenas? Então, e aí eu queria... Realmente fiquei interessado por eles, assim. Como que foi para você coletar esses desenhos dos índios Guajajara? Porque eles não são um monobloco, né? Eles são diferentes entre si, tem uma diversidade muito grande. Você tem escolas públicas de Guajajara, no Pará, né? Escolas de educação infantil, né? Você tem escolas, você tem comunidades que não têm escolas, mas são comunidades do Maranhão também, né? Quer dizer, então, como é que foi? Você foi no Maranhão, pegou? Você foi, enfim, você abrangeu os Guajajara da mais forma possível, né? Porque se tem o Naruto aí, ele tem algum processo de assimilação urbana, alguma coisa assim, né? Porque se ele for mais afastado, né? Você tem essas distâncias antropológicas aí, enfim. Era isso que eu queria saber, como é que foi isso para você, assim, né? Fechado. Ronald, obrigada. E, pois isso também é bem curioso, né? Aquela história que eu tinha falado, como essa pesquisa foi aquela piloto, né, aquele projeto inicial que aconteceu lá, começando em 2013, 2014, 2015, lembrem-se, eu era docente de uma instituição, o Alberto era docente de outra instituição, esses desenhos especificamente foram coletados por esse grupo de estudos, então esses alunos se dividiram, na verdade, e foram coletar nos mais diversos lugares. E aí a gente tem um dado, que talvez seja um dado curioso, acho que bastante importante, que para mim só deixa mais rico o desenho do Naruto especificamente, que é assim, essa instituição que estava cuidando,
da qual a gente fez o grupo de estudos lá, e de onde esses alunos partiram, então não fui eu que fui coletar os desenhos, foram os alunos que foram nesses diferentes lugares. Essa instituição era uma instituição que tinha uma pegada confessional de uma vertente especificamente cristã protestante, a instituição religiosa, a faculdade onde esses alunos estavam. Isso não tinha nada a ver com o curso de psicologia, mas como esses alunos, vários deles, tinham uma experiência própria religiosa, nos projetos de férias que esses alunos tinham, eles tinham, sabe como trabalhos missionários, nos quais eles iam em alguns lugares e eles iam trabalhar um pouco com isso? E eu sei que nesses trabalhos eles aproveitaram e fizeram essa coleta de alguns desenhos para essa nossa pesquisa. Então, isso foi um aspecto que a gente não está exatamente discriminando agora na minha fala aqui a respeito disso, mas que está lá na nossa pesquisa, que tem esse pano de fundo, né, de quem são as pessoas que foram coletar. Então, elas estavam fazendo como parte de um trabalho também missionário, indo até algumas comunidades, até alguns grupos, e nisso, em algum momento, eles aproveitavam para fazer essa coleta dos desenhos, e aí nós tivemos acesso a esses desenhos específicos. O que conta para a gente é algumas características específicas em relação a esses guajajaras que a gente estava falando a respeito deles, que talvez tem toda essa coisa, a questão que você falou, né, dessa implicação ou dessa invasão tecnológica em relação a esses aspectos culturais e a relação a tudo isso, e não só isso, como talvez de traços do cristianismo relacionados a esse grupo que a gente está falando, o que a gente sempre deixou como possibilidade. Como falei para vocês, os nossos trabalhos, a forma como a gente analisa esses desenhos, a gente nem tem como, né? A gente não tem acesso a esses dados específicos para que a gente faça esse tipo de análise, mas a gente sabe, a gente tem como informação essa ideia de que a gente fala de Guajajaras porque foi a identificação que a gente tinha deles e foi isso como grupo, mas de maneira alguma a gente está tentando fazer qualquer tipo de generalização ou de coisa assim, porque como você mesmo falou, a gente está falando de vários blocos, vários lugares, várias lógicas diferentes, vários contextos, e aqui a gente está falando de um local bastante específico, assim, de um contexto bastante específico de como é que isso aconteceu para esse grupo. E são vários recortes, né? Assim, então, eram esses estudantes indo nesse trabalho que tinha esse vertente cristã e pegaram isso e aí chegamos até esse grupo, sabe? Então, é um pouco desse contexto. Não fui eu que fui, foram os alunos que foram. Então, a gente tem um pouco das experiências que os alunos nos traziam falando a respeito desses desenhos, né? Os alunos traziam falando desses desenhos. Mas o meu acesso foi posterior. Eu estava falando isso, Camila, porque no centro de estudos em que eu trabalho, em Campo Grande, que inclusive ministra cursos de desenho infantil pela psicanálise e tal, eu entro aí com a questão da história da criança e do adolescente, né? Enfim, eles têm muito, como que eu vou dizer, cristãos, tem cristãos missionários, né? Fazendo esse tipo de curso. Eu percebi essa coisa. Então, tipo, tem uma ligação, né? Que é, tipo, os missionários, quer dizer, eles vão para essas escolas, né? E acabam tendo contato maior. É isso que eu estava aqui pensando quando você falou. Então, tem realmente uma relação aí muito, muito interessante. Obrigado, viu, Camila? Tem sim, tem essa relação sim, você tá certo. A gente, como eu falei, né, assim, fica sempre no desejo, a gente teria tantas coisas importantes para avaliar nesses desenhos que a gente não tem, até porque também teve uma questão de uma distância, né, assim, esses desenhos foram coletados, ficaram lá, os inquéritos foram feitos, e aí isso ficou. Quando a gente foi fazer a análise desses desenhos, a gente fez toda essa análise técnica, enfim, né, que a gente tem lá para fazer, mas quando a gente foi pegar os inquéritos e tudo isso, algumas coisas a gente tinha acesso às pessoas que fizeram a coleta, né, os pesquisadores que participaram de tudo isso, mas algumas coisas não, os estudantes já tinham se formado, já tinham terminado, assim, seus cursos, eram estudantes de último ano, né, e de tudo isso, então até nisso talvez tivesse sido bastante rico, para além das experiências em grupo que eles faziam, as experiências dos grupos de estudo, ter ouvido um pouco dessas experiências, né? O pesquisador que coletou o desenho do Naruto, o que ele ouviu enquanto esse desenho estava sendo feito, né? Como é que foi essa conversa, que eu acho que também teria sido muito rico. Isso que eu fiquei pensando, assim. Entendi. Porque se você tivesse ido lá buscar, no caso não foi você,
Mas aí isso também entraria na tua pesquisa, Riquíssimo, né, no caso. com certeza, com certeza. Agora para o pós-doc vai, agora para o pós-doc sou eu que vou. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Até porque o material, pelo menos na psicanálise, o material de trabalho é a palavra, né? O Freud ele frisa muito isso, que por exemplo, no sonho, quando o sonho aparece a representação pictórica, o analista ele não interpreta a imagem do sonho, ele decompõe a imagem insignificante, o Lacan vai dizer assim, né? Ele decompõe em palavras, e são essas palavras e as palavras que ficam, como ele chama, como é mesmo? São agora eu não estou lembrado, é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. E a interpretação leva em conta todo esse conteúdo latente, né? As associações que o paciente vai fazendo. Então, talvez isso seja até mais, pelo menos do ponto de vista analítico, né? Seja até mais rico do que a imagem em si. Quer dizer, o que é falado, ainda mais um conceito de Deus, que não tem representação. Na tradição judaica, Deus justamente, Adonai, nem mesmo o nome dele é pronunciável, quanto mais uma imagem, não existe representação. Então, o que se pede à criança o impossível, na verdade, né? Faça o impossível, represente o que é irrepresentável, né? Então, toda essa imagem, toda essa narrativa, a gente sabe, ainda mais pela via que a gente também aborda bastante aqui, que é da mística, né? Da tradição apofática, do limite do dizer, do limite da palavra, o limite da imagem. Então, você trabalha na borda do indizível, né? Daí surgem essas imagens as mais verdade. diversas, né? É verdade. E tem crianças, Bruno, que elas dizem coisas a esse respeito. Então, elas dizem assim: eu não sei desenhar Deus, mas eu posso desenhar as coisas que Deus faz. E aí as crianças falam coisas a esse, assim, elas dão um jeito de fazer essa representação, né? Então, elas dizem coisas como essa pra gente. Então, elas falam. Isso, né? Eu não sei desenhar Deus, mas eu sei desenhar aquilo que Deus criou. E aí a criança vai desenhar algo, ela chama pra gente de amor o desenho, né? E a gente fala assim, bom, como é que a criança não desenha o Deus, mas desenha o amor? E essa é a riqueza das questões, né? Uma coisa que eu queria dizer é que tem uma amiga minha muito querida, que é a Raquel, acho que o Bruno talvez tenha conhecido a Raquel lá na Polônia, que ela estava com o pessoal também, ela também é pesquisadora de pós-doutorado. A Raquel tem uma pesquisa que ela trabalhou com grupos operacionais com adolescentes, no caso dela, não foram com crianças, e ela trabalhou com o conceito de espiritualidade. E ela pediu para os adolescentes desenharem espiritualidade, definirem espiritualidade por meio de desenhos. Então, ela também tem desenho, só que falando de espiritualidade e toda essa discussão dos adolescentes, falando de bem-estar, de religião e de tudo isso. Coloca a pesquisa dela aqui, por favor. Posso colocar, eu por posso favor, mandar tá? tanto eu posso mandar para o Bruno o trabalho dela e vocês ficam com acesso a isso, que pode ser legal. E que é bárbaro ver o que esses adolescentes vão contando e como é que eles vão contando coisas parecidas com essas crianças nesse sentido, de que às vezes eles diziam assim, bom, eu não sei exatamente definir espiritualidade, mas eu sei falar a respeito de como a espiritualidade está na minha casa, sabe umas coisas trazendo um pouco mais para essa lógica do concreto e para tudo isso. Quem sabe a Raquel pode ficar como um convite para ela vir aqui em algum momento falar para vocês que ela é uma pesquisadora bárbara falando sobre tudo isso. E, enfim, tem algumas pessoas aí fazendo pesquisa sobre tudo isso. Vocês estavam falando de psicodélicos, a gente tem também algumas pessoas que têm falado, tem um amigo nosso lá da Universidade de São Paulo, que ele trabalha com a experiência de êxtase, e ele fala das questões de psicodélico envolvido com tudo isso, de psicodélicos, todos para essa perspectiva da religiosidade, né, envolvida nesses assuntos. E, enfim, quem sabe são nomes que podem vir aqui bater papo com vocês algum dia e falar dessas questões todas, né? Sim, Camila, se fizer essa ponte aí também. Faço, pode deixar, deixa comigo. Alguém escreveu aqui, a Érica, ela parece que te conhece, também conhece a Raquel. Érica, amiga. Vai ser a última, então, a última intervenção, Érica, pode ficar à vontade. Oi, gente, bom dia. Eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui. Imperdível ouvir a Camila e fiz isso mesmo num 3G.
Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, sim. Tá. Camila, eu já ouvi você algumas vezes e é sempre uma alegria, né, caminhar perto de você aqui na USP. A minha pergunta é, Cá, se aquelas divisões como é que se pronuncia, gente? Antropomórficas, isso. E as não, e os outros certo. que surgiram nesses desenhos, surgiram só nos desenhos do Brasil ou isso está tendo uma certa equivalência com os de fora? Essa é a minha pergunta. E mais uma vez dizer para você que você é uma grande inspiração para nós, viu? Obrigada, Érica. A Érica é amiga, ela é suspeita de falar, tá? Porque ela é amiga mesmo, assim, então... A Érica acompanha tudo isso desde lá do mestrado, assim, as pesquisas que eu fui contando e tal, ela sabe de tudo isso. Mas obrigada, Érica. E ela também conhece a Raquel, né, que ela falou, é amiga nossa. Essa categorização não é só nossa, Érica. Na verdade, ela surge como sugestão deles. Quando a gente foi estruturar o nosso capítulo e a gente tinha feito as nossas análises, eles nos deram como sugestão olhar para esses aspectos de antropomórficos e não antropomórficos, de fazer essa divisão nas nossas análises, e aí nós fizemos isso. Exatamente porque essas são categorias que têm surgido em outros desenhos. Essa é uma grade que tem sido comum nas pesquisas aí que têm sido feitas e nas coletas como um todo. Então, não é só nossa, essa é uma grade, a primeira separação que a gente faz nos desenhos, todos os desenhos, é essa lógica do antropomorfismo e não antropomorfismo. E é isso, assim, então é uma coisa que não tem surgido só no nosso, não, isso está presente em todos os outros desenhos também. E aí, Bruno, eu vi tua pergunta aqui para a Érica, eu vou responder por ela, tá? Porque eu já ia dizer isso também. A Érica, ela tem uma pesquisa incrível no mestrado dela, falando sobre burnout em líderes religiosos, especificamente em pastores. Então, ela falou, enfim, dessa síndrome do esgotamento, de tudo isso, que ela é uma pesquisa bárbara sobre isso. E agora ela está fazendo o doutorado dela e ela estuda meditação. E ela fala muito sobre meditação religiosa, especificamente, esse diálogo aí entre religiosidade e meditação, muito voltada para a meditação cristã. Então, ela fala de estresse, fala dessas questões todas e de tudo isso, e está lá com a gente, né? Está lá nos nossos laboratórios e de tudo isso. Também uma pesquisadora que em algum momento pode vir bater um papo aqui com vocês. Isso aí, então aguardamos aí a palestra. Imagina! É só para ela falar de meditação. Eu tenho estudado meditação no cristianismo, né? Mas ainda sobre o Naruto foi o ponto alto aí, foi muito bom ouvir a Silvia e outros aí participantes, mas eu fiquei pensando, a Camila sabe que o meu esposo não é brasileiro, ele é japonês do Japão mesmo, né? O japonês é o segundo idioma em casa, mas eu não entendo nada de Naruto. Mas poderia ser interessante, Camila, ver se desenhos de crianças cristãs, não só cristãs, desculpa, desenhos de crianças japonesas, se também apareceria, né? Naruto e outros como representação de Deus. Isso seria bárbaro. E nós temos desenhos de crianças japonesas. A pesquisa também, um dos primeiros lugares que coletou desenhos de crianças foi no Japão. O início da pesquisa começou com desenho de crianças japonesas. Então, de repente, seria uma possibilidade mesmo. Uma coisa que eu me lembro, que é um dado que me chamou bastante atenção nos desenhos de crianças japonesas, pelo que eu me lembro das análises que a gente fez, foi que as crianças japonesas, elas desenhavam com menos cores do que crianças americanas, por exemplo. Os desenhos delas eram menos coloridos do que de crianças de outros lugares, especificamente com crianças americanas, que era a comparação que eu estava vendo. Uhum. Mas esse aspecto, de repente, poderia ser legal. E temos, né? Temos esses desenhos do Japão, então talvez fosse bacana mesmo. Dava para fazer, né? Maravilha. Olha como o assunto rendeu, gente. Meio-dia, né? Hora da gente se movimentar para almoçar. Lembrando que a palestra foi toda gravada, então todas as intervenções
que foram feitas também a imagem e o som, né? O que vocês falaram está gravado, está público. Se alguém não quiser, né, vocês me escrevam antes que isso seja disponibilizado. E queria, então, agradecer muito a Camila, né, para tirar essa manhã aqui para compartilhar com a gente um pouco da sua pesquisa. Eu acho extremamente importante a gente conhecer a pesquisa brasileira, né, sobre psicologia da religião, sobre psicanálise, experiência religiosa. E esse grupo aqui a gente está conseguindo reunir muita gente, né? Temos quase 200 pessoas na lista de e-mails. Claro que não todo mundo participa assim, mas, enfim, que em algum momento demonstrou interesse, né? Mostra um pouco desse interesse no tema, que a gente está também criando esse arquivo, essa filmografia, por assim dizer, essa videoteca, né, do trabalho de produção científica acadêmica nessa área. E os elogios aqui no chat são bem numerosos, vocês estão vendo. Então, vou deixar a palavra para a Camila fazer, enfim, a sua despedida aí, suas últimas considerações. Obrigada de novo, Bruno, por todos os contatos que a gente já fez, pelas experiências lá atrás, enfim, e pela oportunidade aqui de confiar o grupo, né, assim, trazer aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de tudo isso. Então, obrigada a todos vocês, assim, foram muito gentis, muito carinhosos, que me ensinaram muito aqui falando de tudo isso. Fiquei pensando aqui em várias. Eu acho que a gente vai conversando e a gente vai tendo mais ideias, né, de pesquisa, de análise que a gente pode fazer. Eu até fiquei pensando aqui na possibilidade de ver esses outros, né, outros super-heróis, outras figuras, outras questões míticas, como é que isso surge. Então, isso tudo é muito rico e surge do nosso bate-papo, surge da nossa conversa. Então, queria agradecer vocês pela gentileza com que vocês me receberam e agradecer por tudo isso. Dizer que estou à disposição para a gente conversar, para a gente continuar falando de tudo isso. Vocês podem me escrever, pode mandar e-mail, pode me acessar lá no Instagram, onde for mais fácil, a gente bate um papo. E é isso, prazer enorme estar aqui com vocês e aprendi muito estando aqui com vocês hoje. Obrigada. Maravilha, obrigado, Camila. É isso mesmo, falar da pesquisa faz a gente movimentar as palavras, né? Às vezes a gente sozinho acaba ficando talvez preso em algum ponto e não avança, e falar movimenta, né? A cadeia significante. Exatamente isso. Então, pessoal, um grande abraço e a gente se vê, então.